Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio de conversar com a deputada federal recém-eleita pelo PSL, partido do presidente Bolsonaro, para a Câmara dos Deputados. Trata-se de uma das mais patrióticas brasileiras, e desde 2011 e principalmente em 2013, teve um papel fundamental em levar o povo para as ruas, é a líder do movimento nas ruas e que sempre combateu a corrupção com um denodo tão grande que lhe valeu algumas ações contrárias de pessoas que se sentiam atingidas, embora em todos os momentos em que fez denúncias havia alguma coisa atrás dessas pessoas. E graças a isso, sem nunca ter concorrido a eleições e tendo pela primeira vez resolvido fazer o teste das urnas, logo de início, lançou-se e foi eleita deputada federal. Estou falando da deputada Carla Zambelli, queridíssima amiga, que tem acompanhado a sua carreira e que vamos conversar um pouco sobre os seus projetos e como vê a situação até agora. Carla, um grande prazer de estar aqui no meu programa e eu gostaria que você me dissesse como é que você se sente nessa nova função em que você está se preparando para assumir a Câmara dos Deputados. Doutor Ives, é um prazer estar aqui com o senhor de novo. Olha, é diferente, né? Porque uma ativista, ela tem mais liberdade para falar o que quer, o que sente, o que acredita, né? Sem se preocupar tanto com o que isso pode impactar na imprensa, na vida das pessoas. E eu percebi que logo de cara, como deputada, o que eu falo, o que eu escrevo nas redes sociais, o que as pessoas falam de mim acaba virando notícia. E a gente tem que ficar muito preocupado com o que essa notícia pode reverberar, né, no país. Então, de pronto, eu estou assim, mais receosa e tentando me segurar um pouco mais para observar, para tentar... Estou tentando ter a característica de primeiro observar para depois decidir alguma coisa. Isso é o mais importante. Aliás, Carla, há um dado concreto. O povo brasileiro está esperando muito do presidente eleito. Está esperando por uma razão muito simples. Ele foi eleito por causa da defesa das teses que ele teve. Na verdade, era um deputado federal que enfrentou todo o estabelecimento político, que enfrentou todos os partidos políticos, não só os partidos que antes tiveram o poder durante 13 anos, como aqueles outros que formavam o chamado centro, sem dinheiro, sem tempo de televisão, com a imprensa contrária, a academia e a universidade contra. Foram as teses que ele defendeu que recebeu o apoio popular. O povo estava cansado da velha política. Por isso, a luta contra a corrupção, trazer segurança, fazer com que o dinheiro público seja bem aplicado a favor do povo. Teses assim que o povo está necessitado, dinheiro para a educação, para a saúde, não para o corporativismo, para os detentores do poder. Eu tenho a impressão que, e é do seu partido, o candidato, essa é a linha, eu tenho a impressão, que o presidente vai ter que seguir e as suas escolhas estão sendo boas, como a linha que você terá que acompanhar nos projetos da Câmara dos Deputados. Porque, indiscutivelmente, cara, as escolhas até agora estão sendo escolhas boas. Ministério da Justiça, alguém que entenda de direito, um juiz que é o símbolo do combate à corrupção. Ministério da Defesa, alguém que entenda de defesa. Um general que, inclusive, estava, a essa altura, auxiliando o presidente do Supremo Tribunal Federal por indicação do general Vilas Boas. Para a ciência e tecnologia, um homem que entende de ciência, o maior cientista do Brasil em matéria aeroespacial. Para a agricultura, alguém que entenda de agricultura. Trouxeram uma líder empresarial no setor. Para a economia, alguém que entende de economia. Doutor formado pela Escola de Chicago, que tem o pensamento liberal, com diversos prêmios Nobel que Chicago obteve, graças a essa abertura, e que levou, nas 20 maiores economias do mundo,
todas elas, não é nenhuma delas socialista. Todas elas são com abertura de mercado, economia de mercado. Então ele está acertando. Tenho a impressão que essa linha que vocês terão que dar respaldo, não é? Acredito que sim, nessa linha a gente vai dar respaldo para o governo, né, e para as pautas que vierem de lá. O Paulo Guedes já fala em reforma tributária, diminuir o número de impostos e tentar melhorar o déficit nosso que a gente tem. Reforma trabalhista, aprofundar a reforma trabalhista. Reforma da Previdência, que vai ser muito importante para a gente colocar o país nos eixos. Então, acho que meu papel vai ser, nosso papel, né, dos deputados eleitos, a gente está com uma base de 52 deputados, deve aumentar com os deputados que virão através da cláusula de barreira, que os partidos acabaram sumindo. E acho que nosso papel vai ser importantíssimo na aprovação dessas reformas, no apoio ao Congresso, dentro do Congresso, o apoio ao presidente, e propor soluções que venham a diminuir o Estado, diminuir os privilégios, né? Eu tenho entrado, por exemplo, com processos contra as pessoas aqui em São Paulo, os servidores que recebem acima do teto. Eu acho que a gente tem que respeitar o teto constitucional. Uma outra questão também vai ser barrar as questões que da esquerda, né? Eles, por exemplo, a primeira coisa que eles disseram para mim num debate que eu tive com Alexandre Padilha, o deputado Alexandre Padilha também eleito, foi que eles vão tentar derrubar a PEC do teto. Quer dizer, uma grande conquista do governo Michel Temer, que eles já querem entrar com essa filosofia de derrubar os avanços que nós tivemos, né? Você vê, a PEC do teto, a Constituição é clara. Você vê esses volumes azuis aí, são os 15 volumes que eu e o Celso Bastos comentamos da Constituição brasileira. 12.000 páginas comentadas. Eu discuti muito na Assembleia Nacional Constituinte, a toda hora assessorando o Ulisses, assessorando o Bernardo, mas principalmente na audiência pública que fiz perante os deputados para examinar todo o título 6 da Constituição. Quando eles colocaram, não se pode ter despesa se não tiver receitas. A ideia era fazer com que os orçamentos nunca extrapolassem. Você tem que gerar receitas ou indicar para poder fazer despesas. O teto não é senão o cumprimento da Constituição. Quando se põe um teto de gasto, é o seguinte: se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou gastar? O que eu tenho obrigado a pedir dinheiro emprestado, fazer o Brasil se transformar numa Grécia, que não tendo dinheiro para pagar, porque pagava só servidores públicos, teve que dar um calote internacional, gerando aquela crise. E a Grécia representava 2,5% do PIB da União Europeia. E mesmo assim o impacto na economia, a crise econômica europeia. Imagine no Brasil romper um teto, que foi uma conquista a duras penas obtida pelo governo Michel Temer, para agradar os que não há problema. Vocês paguem, mas não há problema. É para pagar a nós, não para prestar serviço. Nós, servidores públicos, somos pessoas que nos servimos do público e não servimos ao público. Acho que essa luta para vocês não podem em nenhum momento alarciar. Aqui vocês vão ter uma bancada boa, você tem a bancada dos evangélicos, a bancada dos agropecuaristas, ao lado de vocês. Eu tenho a impressão que vocês vão conseguir efetivamente uma base congressual maior do que o Lula teve, mesmo quando eleito, a Dilma. É uma bancada mais ampla, até para fazer reformas constitucionais. Não é? Com certeza. E o mais interessante é que o governo Bolsonaro está conseguindo essa bancada, esse apoio do Congresso, sem o toma lá da cá. Né? Exatamente. Isso é sensacional. Ele está conseguindo colocar em prática o que ele falou. E a gente já tem realmente uma bancada evangélica, agropecuarista, todas as bancadas que estão se formando, a gente acha que vai ter uma maioria, né, para poder defender tudo isso. O que eu respondi para o deputado Alexandre Padilha foi exatamente nesse sentido. Da mesma forma que eles vão estar lá para tentar derrubar os avanços, a gente vai estar lá para defender todos esses avanços que aconteceram nos últimos anos. A reforma trabalhista, que foi sensacional também, para o povo brasileiro, né, tirar esse controle dos sindicatos, sobre um dia de trabalho de cada pessoa. E essa servidão pública, a gente tem hoje no Brasil mais de 11 milhões de servidores públicos e mais de 600 mil cargos comissionados. É muito dinheiro público
servindo realmente para manter esses privilégios. Eu acho que a gente tem que combater isso e repensar, né? Repensar, porque não é possível que 68 milhões de brasileiros que trabalham tenham que manter uma bancada tão grande, um número tão alto, uma estrutura tão alta de servidores públicos. Há um dado, Carla, que é importante. No governo Dilma, dados do próprio governo, havia comissionados, isto é, não concursados no governo Dilma, em torno de 115 mil servidores. A Merkel, primeira-ministra da Alemanha, tinha cargos comissionados, sabe quanto? 600. Nossa. O Obama, com uma estrutura, o Brasil estava na época em torno de 2 trilhões de dólares de PIB. Estados Unidos, 15 ou 16 trilhões de dólares de PIB. O Obama tinha 4 mil, com uma estrutura incomensuravelmente maior, com toda a Secretaria de Defesa, manutenção de soldados no mundo inteiro, entende? E no Brasil, 115 mil. Amigos do rei, que o não concursado, porque a burocracia profissionalizada é que dá estabilidade a qualquer governo. Carlos, nós vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar falando.